Paz e graça, povo de Deus, tudo bom? Estamos em mais um episódio do nosso AngularCast e estamos muito felizes porque até aqui o Senhor tem feito grandes coisas. Não sei se você já se inscreveu no nosso canal no YouTube, se você já se inscreveu também nas nossas plataformas de áudio, no Spotify, no nosso Instagram. Então eu quero te convidar a você acompanhar aqui esse momento de conversa, de palavra, de edificação. E hoje temos um convidado muito especial, alguém que Deus nos proporcionou nos conhecer, alguém que já foi usado por Deus para nos abençoar. Queria apresentar a vocês o nosso amigo Pastor Rodrigo, mas também conhecido como Pastor Digão. Seja bem-vindo, pastor. Olá, gente, tudo bom? Bom dia, né? Boa noite, boa tarde, não sei que horas eles vão assistir. Bom dia. Não, para mim é uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, né? Quando veio o convite, a gente ficou feliz, né? Demais, se honrado, né? Privilegiado e estamos aqui hoje. Pastor Digão é pastor da Igreja Batista da Lagoinha, aqui em São Luís, então, assim como eu, um pastor jovem. Ele não tem um cabelo branco, mas graças a Deus a gente tem. Está ficando. Mas assim mesmo, é ser pastor que a gente começa. Pastor Digão, seja bem-vindo, estamos muito felizes aqui. E toda vez que a gente traz uma pessoa, a gente sempre gosta de conhecer um pouco de como foi a história dela. E fala pra gente aí, pastor, como é que foi esse processo de conhecer Cristo, tá no reino de Deus, e aí veio o pastorado. É uma história boa, conta pra gente, pastor. Eu venho de uma família católica, né, praticante, e te confesso que eu nunca fui, na época, assim, desde criança sempre envolvido ali e tal, mas não era aquele interesse muito genuíno, assim, sabe? Sim. Era mais pra... Te confesso que era mais para meus pais não me proibirem de fazer outras coisas. Mais uma tradição. Mais uma tradição ali, cultural ali e tal. E aí, aos 15 anos, né, eu tinha muita... Pra te falar bem a verdade, eu tinha muito receio, assim, muito preconceito com crentes e tudo mais, né? Mas aí com 15 anos, um amigo meu, André Baima, né, que tá lá no Canadá hoje em dia servindo o Senhor lá, me convidava muito, né? Amigo de infância, então convidava muito pra ir pra igreja e tudo mais. Até o dia que eu falei, rapaz, eu vou aceitar esse convite. Mas não aceitei de imediato, ficou na mente aquilo lá, né, tal. E um belo dia eu fui Eu tava numa missa de manhã. Sim. Eu lembro que meu pai, eu queria sair à tarde pra algum lugar, não sei se era pra shopping ou pra festa, enfim, algum lugar, não lembro. Mas eu tava nessa missa e eu cheguei lá um pouco antes, assim, com meu pai lá, e eu vi um senhor passando um som do violão e cantando, muito bonito. Ele cantava uma canção, eu não lembro a canção, assim, pra te falar agora, mas eu sentia, assim, uma paz, assim, aquela canção ele falava de Jesus e tal. Eu senti uma paz e tal, aí eu me peguei, eu com 15 anos chorando. Eu falei, gente, o que é isso aqui? Nunca, assim, era uma experiência diferente, eu nunca tinha vivido aquilo. Pra mim, a igreja sempre foi aquela liturgia, aquela coisa, né, tudo mais. E aí eu fui pra casa pensando nisso. Na segunda-feira, eu lembrando dessa situação, eu chorei lá e tal. Mas isso nunca tinha acontecido comigo, e eu lembrei do convite do André. Sim. Aí eu lembro que ele falava, né? E eu falei, cara, acho que o André me falou ver isso na igreja dele, é assim todo tempo. Todo tempo o pessoal chora e tal. Aí eu, cara, acho que eu vou aceitar, porque foi legal, né? Aquela experiência foi legal. E aí na semana seguinte eu fui no culto de jovens. Eu nunca me esqueço, quando eu cheguei tava tocando aquela música Dançar na Chuva, do Fernandinho. E eu via aqueles jovens pulando e aquela coisa alegre. E aquilo pra mim foi muito disruptivo, né? Porque eu nunca tinha tido acesso àquilo. Foi diferente. Eu falei, nossa, legal, né? E cara, naquele dia eu entreguei minha vida a Jesus. Eu não consegui, não resisti. Qual foi o ano? Eu acho que isso foi... Eu tinha meus 15 anos, acho que foi 2008. 2008. Por aí, sou velho. Tô ficando. E aí nessa fiquei 2 anos na igreja. Fui em algumas células. Numa dessas células, uma irmã do coque. Sim. Pediu, eu assim, bem novo na igreja e tudo mais, uma dessas células, a irmã do coque falou assim, não, esse jovem aí vai orar pra encerrar a célula. Novo convertido? Não sabia orar. Não sabia orar. Eu sei que eu olhei pro meu amigo e falei, cara, eu vou falar o quê? Aí não, só agradece, fala que foi bom e obrigado, Senhor. Aí fiz a oração lá do meu jeito, né? Sim. Aí no final essa irmã olhou pra mim e falou assim, no meio de todo mundo, um monte de gente. E eu novinho, aquelas irmãs do coque, aquelas reuniões de oração, né? E eu lá entendendo o que estava acontecendo.
Ela olhou pra mim e falou assim, ó, Deus pediu pra você orar e eu vou te falar uma coisa. Você vai ser pastor, hein? Eu falei, essa mulher não sabe o que ela tá falando. Porque se ela soubesse que eu até um dia desse eu odiava crente, como é que eu vou ser pastor? Se eu quero estudar pra fazer outra coisa, né? Rapaz. Mas eu guardei aquilo no meu coração e fluiu. Aí eu fiquei dois anos mais ou menos ali na igreja, fluindo. Acabei me afastando da igreja. Com 17, voltei fui pro mundão mesmo, intensamente, né? Já, como aquele dia a dia era comum, até pra minha família. Não que eu tivesse pais, que eu tenha pais, como é que eu posso te dizer? Liberais, não, nada disso. Mas era comum você sair, beber e aquela coisa toda. Então eu senti uma segurança em estar nesse ambiente. Mas aí o Senhor começou. Aí a gente não vive mais em paz, né? Depois do primeiro encontro. Eu tenho uma frase que o cara, quando ele conhece Jesus, ele vai pecar, ele nunca peca gostoso. Ele nunca peca gostoso. Depois que ele encontra Jesus, ele nunca peca mais gostoso. Não tem como. Não tem. E aí eu voltei, deu esses 2 anos e tudo mais, e aí, mais uma vez, o André me convidando. Vai ser André. Ele é insistente. E convidando. Nessa época eu já envolvido com drogas, né? Com bebida e tudo que você imaginar. Sim. A vida era basicamente... Eu trabalhava, estudava, nunca dei trabalho para meus pais nesse sentido de estudo, trabalho, nada. Mas gostava muito de estar aí. Curtir as coisas. Curtir e tudo mais. E assim, já sabendo que... Mas no fundo a gente sabe que... Eu sabia que em algum momento eu voltaria. Porque eu não conseguia mais viver a vida... Olhar para as pessoas e falei, cara, eu não consigo mais ter essa tranquilidade toda. Eu tô aqui, mas a minha cabeça sempre tá... A palavra ali batendo. Espírito Santo... batendo ali. Como se falasse assim, ó, você tem um chamado, eu vou ficar aqui te azucrinando até tu... Eu aceito. eu aceito. E aí quando foi já meus 19 anos mais ou menos, eu tava, acho que na pior fase ali de vícios e de tudo mais, convidando pra ir pra célula e tal. Aí um belo sábado, um dia eu aceitei novamente pra célula. Nessa época já envolvido com bebida, com droga. Então pra mim era tipo assim, eu ia, mas ia meio letárgico assim, sabe? Tipo, sim. Ia, mas depois saía. Fiquei nessa vida ainda. Ia pra culto de jovens e no final do culto tinha que estar dando desculpa pro André, pros amigos. Não, eu vou pra casa e tal, que era pra poder sair, pra poder fazer as coisas. Foi um processo de libertação bem, eu digo assim, bem doloroso. Mas até o dia que eu acordei e falei assim, nossa, acho que eu perdi a... Vontade. Acho que Deus mudou meu prazer, né? Hoje meu prazer já é estar aqui na igreja. Na verdade, é o que eu gosto de falar. Acho que Deus, ele transforma o nosso prazer. E foi o que aconteceu comigo, de verdade. Porque eu lembro que em um dia específico, meu prazer já não estava mais em aquilo. Eu lembro que eu saí do culto de jovens e eu ia pra uma pracinha lá no bairro, que estavam meus amigos todos... os colegas ali, amigos todos ali fumando, um baseado, aquela coisa toda. E fui 1, 2, 3 vezes nisso, mas teve um belo dia que um deles falou assim: e aí, pastor, como é que foi o culto hoje? Tava profetizando já, né? Mas ele perguntou brincando, mas foi uma pergunta genuína. Ele queria saber o que tinha sido dito, né? Eu sempre compartilhava. Que eu achava interessante deles. Eles assim, apesar de estar ali naquele dia a dia, eles sabiam que o que eu tava fazendo era melhor, né? Aquela consciência de estar num lugar melhor. E aí nesse dia eu pude falar da palavra. Não lembro qual foi a palavra, mas eu pude explicar o que foi dito. E naquele dia eu percebi que eu tinha um prazer maior em fazer aquilo do que em estar no ambiente, estar consumindo qualquer coisa. E aí dali pra frente, cara, a minha vida foi... Eu costumo falar assim, se eu puder resumir meu testemunho, Deus, ele foi frustrando cada um dos meus sonhos ao longo da minha vida. Pra me apontar pro chamado, assim, sabe? Sonhava em fazer tanta coisa. A gente mais novo, né? Quando a gente faz... Fiz administração, fiz pós-graduação. Trabalhei no banco 9 anos. Em banco, assim, aquela vida intensa. Mais 4 anos gerenciando uma marca aqui em São Luís, né? De automóveis. E tava bem, assim, sabe? Profissionalmente e tudo mais, mas o Senhor sempre chamando. E aí, cada um dos sonhos que eu apresentava ao Senhor, que tinha a ver
com profissional, Com coisas pessoais. coisas pessoais, até mesmo, tipo assim, eu tenho 32 anos. Então, quando eu era jovem, meu sonho era casar só agora, com 32. E com 23 eu casei. Então já tem 9 anos, fazer 9 anos de casado esse ano. Então, eu aprendi a deixar Deus realmente frustrar cada um dos meus sonhos. E hoje, assim, hoje eu posso te falar que hoje eu vivo no centro da vontade de Deus por conta de ter dado essa liberdade ao Senhor, sabe? De ter permitido Deus frustrar Não cada é fácil. sonho. Com certeza. A gente fala assim no resumo, mas foi muito difícil. E assim, Digão, a história é muito legal, né? Deus vai transformando. E como é esse processo? Porque uma coisa é aceitar Jesus, amém, glória a Deus. Mas assim, a mulher profetizou lá, né? Sempre Deus tem as irmãs do coque, alguém para... E como vem essa questão do chamado pastoral? Como é que acontece? Como é que tu te percebe de dizer, pai, é isso aqui que eu vou fazer, eu quero isso, aí vem o preparo. Como é que foi isso aí? Esses dias me perguntaram no Instagram acerca disso e realmente a resposta que eu vou até te dar realmente foi o que aconteceu comigo, né? Então naquele primeiro dia aquela irmã falou aquilo, eu guardei no meu coração, a gente não leva muito a sério, né? A gente fala, isso é mais uma... Mas ficou guardado, né? E nesse retorno à igreja, aos 19 anos e meio para 20, eu lembro que o Senhor começou... Eu fui me envolvendo na igreja e tal. Porque assim, eu sou o tipo da pessoa que eu não consigo ser aquela pessoa que senta na igreja. Nunca consegui. Senta na igreja, assiste o culto e vai embora. Sempre foi uma pessoa ativa dentro da igreja. Eu sempre tive que ser aquela pessoa que estava fazendo alguma coisa, estava servindo. Então, quando eu retorno à igreja, eu vim naquela ânsia de servir. Então, assim, eu ficava, se precisasse ficar na projeção, eu ficava. Se precisava dar uma carona, eu dava. E assim a gente... Tava ali, eu tô aqui pra fazer o que é pra fazer, eu faço. Se eu vivia tão intensamente no mundo, sim, se eu era aquela pessoa que organizava as coisas, chamava os amigos, levava pra casa, saía, viajava... Cara, eu não posso fazer menos que isso pra Deus, né? Eu sempre tive essa no meu coração. Às vezes eu não sabia expressar isso com palavras, né? Mas enfim, nesse retorno, eu percebi que Deus ele começou a me expor a esse chamado. A primeira coisa. Como assim? Digão, dá uma palavra na célula hoje. Aí eu... Beleza. Nervoso, né? Aquela nervosismo. Que hoje eu fico nervoso, né? Mas estudei a palavra e dava a palavra se tinha aquele prazer. Bom, mas dar a palavra é apenas um ponto daquilo que é o ministério pastoral, né? Você entrega uma palavra. Daqui a pouco vem os desafios e você começa a ter pessoas perto de você para que você cuide, de fato. Sim. Então eu tive experiências de ter que dar a primeira Bíblia de alguém, de ter que explicar coisas básicas ali do Evangelho. Começou ali a ter a experiência com o chamado pastoral sem saber que estava fazendo isso. E aquelas experiências menores, então eu costumo falar assim, que Deus ele entregou uma palavra lá atrás, mas ele começou a me expor esse chamado, devagarzinho. E assim, eu sempre tive um desejo no meu coração, desde novo, assim, que eu não sabia expressar, mas hoje eu consigo dizer, eu sempre tive vontade de casar, de ter uma família ali, tudo mais, não tão cedo, né? Mas é aquela coisa de ter uma família... De ter uma esposa legal, né, direito. E aí, nesse retorno à igreja, mais ou menos com um ano, um belo dia eu tô sentado no domingo na igreja, eu não sei até onde eu tava sentado no cantinho assim, perto da parede já, assim, no canto da fila. E uns meses antes disso eu sentei com a bispa. Nessa época desse retorno eu fui muitos anos da Sara Nossa Terra, que São Luís, inclusive um beijo pra eles, amo vocês todos. E eu sentei com a bispa e falei assim, bispa, eu tô aqui na sua sala, eu precisava fazer um propósito com Deus e eu queria que a senhora estivesse olhando aqui, olha, abençoando, sendo minha testemunha. Eu só quero me envolver com alguém de oração ou de namoro, qualquer coisa, com a pessoa que eu for casar. Eu não quero nem conversar com ele, eu quero só viver a vida na igreja, assim, eu já tô cansado dessas frustrações e tudo mais. Beleza. Belo dia, domingo, tô sentado no culto, o que tá acontecendo? A Daniele passa, que é minha esposa, né?
E ela já na igreja há muito tempo, mas eu nunca tinha percebido ela. Aí quando eu olhei, eu falei, opa, tem um mistério aqui, né? Tem um mistério aqui. De onde vem? De onde vem, pra onde vai. Eu lembro até a roupa que ela tava vestida. Tava um vestido, uma saia preta assim, aquela saia assim, tipo de couro, sei lá. E a gente começou a se conhecer ali. Eu assim, a Dani, ela sempre foi, ela é filha de, olha a diferença, filha de pastor, né? Pastor Osano, pastor Ocilene lá do Pará, lá em Capanema. São pastores da PIB, né? Presbiteriano. Não, Primeira Igreja Batista. Primeira Igreja Batista, Perdão. né? E na época bem tradicional, assim, tudo mais. Mas... Pela saia já deu pra ver, né? Que era lá no... Lá no tornozelo, lá, né? E... Aí eu olhei pra aquela moça e no outro dia, assim, eu mandei mensagem pro meu pastor. Falei, pastor, rapaz, eu vi uma moça na igreja ontem, eu não sei nem o nome dela. Mas... Olha, eu acho que Deus... Não sei se foi Deus, eu sei que alguma coisa me chamou a atenção. Ele, quem é? Aí eu falei... Olha, a fulana é assim, 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 assado. É a Danile. Aí eu acho que é esse o nome dela. Aí ele começou a rir da minha cara. A gente falou assim... Ele, cara, tu é doido. Ali, pra casar com aquela ali, só se for pastor. Aí tu pronto. Aí eu, então tá certo. Já tem a palavra, então... Mas aí... Se esse é o problema, a gente resolve agora. Eu não sabia, assim, Deus apontando pra um caminho, eu não... Deus usando, né? E aí a gente foi fazendo se conhecendo e tudo mais, e aí em dado momento a gente começou a liderar junto, e aí de fato eu percebi Deus assim, nos expondo mesmo ao chamado assim, de liderança, de estar pastoreando, estar cuidando, estar tendo que acordar de madrugada, estar tendo que sair cedo, estar tendo que deixar de fazer aquilo que é do teu interesse, do teu prazer, de lazer, para estar cuidando das pessoas. Então a gente viveu isso muito intensamente. Então assim, comigo foi o seguinte: Deus, ele me deu a palavra, um dia, através daquela irmã, ele começou a me expor as situações que envolviam o chamado, cuidado, palavra, suor, acordar cedo e orar, e interceder pelas pessoas, se preocupar com as pessoas. E aí chega o ponto que foi quando começou a me preocupar, quando as pessoas que já exerciam esse chamado pastoral começaram a reconhecer em nós esse chamado. Aí eu me preocupei. Porque o outro passo disso é você começar a fugir dele, né? E eu fiquei muitos anos fugindo dele. Mesmo diante da palavra, mesmo diante do sinal da esposa. Para mim foi muito difícil entender que Deus, ele queria algo diferente para mim do que eu mesmo queria. Entendi. Então, para mim, assim, eu quebrando outra expectativa, né? Quebrando, frustrando mesmo, assim. E Deus foi muito misericordioso comigo, porque nesse tempo ele permitiu que eu vivesse profissionalmente coisas muito, muito boas, assim, sabe? Como se ele falasse assim, eu vou deixar você realizar essa parte do seu sonho, mas você vai ser chamado em algum momento para viver integralmente para isso aqui. E aquilo me dava muito medo. Porque eu acho que depender de Deus 100% mesmo, a dependência assim, de você acordar e você... Pai, é só Deus pra fazer alguma coisa na minha vida aqui hoje. O que Deus quer que eu faça? Por onde que... Sabe? Aquela dependência. Isso me dava muito medo, porque eu fui criado para outra coisa. Fui criado para trabalhar, fui criado para estudar, fui criado para ter esse tipo de sucesso, sabe? De alguma forma, os seus resultados serem frutos de algum esforço teu. Então, assim, comecei as pessoas começaram a reconhecer na gente esse chamado, e aí começou a minha preocupação, tanto que eu passei muitos anos negando. Então os pastores assim, conversavam com a gente, falavam, olha, eu creio que vocês têm um chamado, vamos investir nisso, vamos aprofundar, não quero. E a esposa, eu quero. Assim, ela nunca se opôs, assim, sabe? Mas eu sempre fui... Inclusive, pra você que é marido, presta atenção que eu vou te falar. Eu sempre fui, mesmo como sacerdote da casa, eu sempre fui o impeditivo pro agir de Deus no nosso chamado, na época. Nesse sentido. Então, enquanto Deus ele não conseguiu mudar o meu coração acerca disso, nada aconteceu dentro do nosso chamado. E aí o Senhor fez um processo na nossa vida e tudo mais. E a gente veio conhecer a Lagoinha. A gente chegou na Lagoinha, aqui em São Luís, no terceiro culto, em 2019. Junho
Junho de 2019, terceiro culto. Ainda tava lá no Sesc? Não, Sesc. E aí eu cheguei lá e cheguei assim, cara, eu não quero falar, eu não quero dar currículo, eu não quero dar meu currículo pra ninguém, eu não quero falar que eu trabalhei com jovens, eu não quero falar nada, eu vou chegar e vou ficar quietinho, porque eu acho que eu encontrei um lugar que eu vou conseguir ficar aqui escondido de Deus, né? Menininho bobo, né? Ô menino bobo, Deus devia estar de nascer um bobinho esse rapaz. Mas deixa ele pensar assim, deixa. Deixa ele. Rapaz, eu sei que no primeiro culto, eu não lembro, o pastor Diogo pregando, eu não lembro que ele pregou, cara. Eu não lembro se a pregação foi boa, se foi ruim, eu não lembro de nada. Eu sei que ele pregou, eu recebi algo, e no carro voltando pra casa, a igreja iniciando, né, pequenininha ali, eu olhei pra Dani e falei assim, Dani, eu acho que do nada, não era nem pauta da conversa, mas o Espírito Santo falou comigo, falou assim, Dani, eu acho que eu toparia ser pastor numa igreja desse estilo aqui. Não, claro, não o pastor da igreja. Perfeito. Porque você vê como pastor naquela comunidade. De alguma forma. Porque a gente nunca teve pretensão de ser pastor sênior de igreja, de ser pastor regional, nada. A gente nunca teve essa pretensão, a gente nunca buscou nada disso. Então o meu sonho, após entender o chamado, porque aí as coisas foram ficando mais claras, ainda fugindo, ainda querendo viver o profissional, de forma intensa, mas Deus ele foi começando a quebrar o meu coração ali e trazer amor por aquilo. Então depois que as pessoas reconheceram o chamado e falavam pra gente que de fato achavam que a gente tinha e tal, e que a gente fugia, ao mesmo tempo Deus começou a quebrantar o meu coração e trazer amor por esse chamado. Porque de fato eu te falo que hoje eu amo aquilo que o Senhor me separou para fazer. Eu toquei bateria na igreja, eu amava tocar bateria, eu sou muito aquele, o meu perfil é muito aquele de estar, tem que pintar essa parede, vamos pintar então. Não, pastor, mas deixa que a gente, mas eu gosto de estar envolvido, eu gosto de estar envolvido em tudo isso, mas assim, hoje eu sou muito, apesar de não estar vivendo aquilo do profissional que eu me preparei para ser, apesar de não estar vivendo os sonhos humanos, né, que eu tive a vida toda, as expectativas criadas por você, as expectativas criadas de estar, enfim, eu percebo que hoje eu sou muito mais, eu encontro muito mais satisfação do que eu encontrava profissionalmente. E isso que me deixa abismado com Deus, assim, como que ele conseguiu mudar esse prazer também na minha vida, ele transformou. Então, para mim, assim, teve todo esse processo. E até que o dia que a gente foi separado, né? O pastor Diogo de surpresa. Uhum. Eu acho que se não fosse surpresa, se fosse algo muito programado assim, eu ia negar, até hoje eu tava negando, né? Ele me chamou, era pandemia, cara. Se tu olhar a foto, a pessoa tá de máscara no altar e tal. Dani, Rodrigo, vem me ajudar aqui. Ele ia, tipo assim, ele ia orar pelos diáconos, pelos líderes, era uma conferência da igreja, acho que era aniversário da igreja. Aí ele disse, tu vai segurar o óleo aqui pra mim e eu vou orar. Aí eu peguei lá, inocente. Aí ele virou assim e falou, olha, hoje Deus tá te separando pro ministério pastoral. E eu em cima do altar já, o que eu faço? Aí me pegaram, né? Deus te agarrou. E a partir daquele momento ali, de fato, eu fui separado, claro, aí a gente passa aquele período probatório, de preparação e tal, até a ordenação. Mas assim, daquele dia em diante eu já deixei, eu falei, Deus, quer saber, eu vou parar de fazer força contra o Senhor. Eu não quero lutar com Deus e ganhar, não, eu vou perder essa aqui, né? E vou deixar o Senhor fazer o que o Senhor quer pra minha vida, né? Então assim, hoje minha vida se resumiu dentro do ministério e dentro de todos os aspectos. Se resumiu a fazer o que Deus pede. Eu parei de lutar contra isso. Já. Agora, vamos lá. Citou Jesus, lutou para ser pastor. Aí é pastor. Aí, como Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de repente, pastor Diogo, que era seu pastor, que é seu pastor, mas naquele momento vai assumir uma outra missão. Uhum. E aí ele diz, olha, você agora vai ser o pastor sênior dessa casa. Assim, só para gente incrementar, como é que foi isso aí?
A gente na época pastoreava o Legacy, né? Os jovens ali, e o Rocket também, os adolescentes. A juventude estava dentro do nosso pastoreio, a gente dedicava, mas fazia com... A gente trabalhou sempre com jovem a vida toda, né? Então a gente estava exercendo aquilo que a gente já fazia. E aí um belo dia ele falou assim: olha, eu tô indo visitar lá eu vou nos Estados Unidos, eu vou lá, vou visitar as igrejas, vou pregar algumas igrejas lá e tal, vou ter uma conversa com o pastor André, né? E eu lembro até onde foi essa conversa. A gente tinha tido uma vigília na igreja, e acabou a vigília. Aí ele falou assim: vocês estão com fome? Pra mim e pra Dânia. Vocês estão com fome? Aí não, vamos, tô. Aí a gente foi pro McDonald's. Aí a gente tá de madrugada no McDonald's ali comendo. Aí ele soltou essa. Ele falou assim: eu tô viajando pros Estados Unidos com a Pri e tal, e eu não sei o que vai acontecer nessa viagem. Aí sabe quando a alma já saiu, já foi embora, já ficou só o corpo ali. Como assim? Porque meu primeiro pensamento, eu falei: como assim? Eu falei: caramba, a gente tá vendo aqui talvez o melhor momento da igreja, e agora tem a chance dele ir embora daqui. Porque essas conversas a gente sabe, né? Eu não sei o que vai acontecer, eu vou lá com... Sabe aquela coisa? No fundo a gente já sabe o que ele tá dizendo. Aí eu fiquei: meu Deus do céu. E aí ele falou assim: olha, Digão, independente de qualquer coisa, na volta dessa viagem, eu vou te fazer uma proposta. E aí, basicamente era assim: se eu for ficar aqui, eu quero que você dedique a sua vida junto comigo aqui nessa obra. E que de fato era um desejo do meu coração e do dele, sempre foi a gente poder viver a igreja ali, esse ambiente da igreja, essa missão toda, integralmente juntos, na mesma igreja. Porque a gente tem... às vezes as pessoas falam assim: nossa, você às vezes prega parecido com ele, ou alguma... Mas assim, a gente tem um perfil bem diferente um do outro. O pastor Diogo é bem profeta, bem evangelístico, aquele cara, né? E eu tenho outro estilo de liderança e pregação. Só que isso se completa, né? Sim. Então era nosso ingênuo desejo, era esse. Só que tem um detalhe que agora que eu lembrei pra te contar. Um ano antes disso, a gente, no domingo, na sala dele, depois do culto, e ele chegou brincando, ele falou assim pra mim, na época muito bem, na empresa lá, né, profissionalmente, e vivendo assim uma melhor época profissional. Ele chegou e falou assim, ele falou brincando assim, o jeitão dele, falou: e aí, Digão, quanto é que é teu passe, né? Quanto é que é teu passe, Neymar, pra tu sair dessa empresa? Aí eu olhei pra ele e falei assim: pastor, com todo o respeito do mundo, a igreja não tem como comprar meu passe. E aí ele olhou pra mim e ficou rindo, aquela cara de deboche assim, rindo. Aí eu saí de lá e falei: ele riu muito debochado, acho que tem alguma coisa errada. O que eu falei? Aí, a partir daquele dia, Deus me colocou me enfiou dentro da barriga de um peixe. As coisas na empresa já começaram a desandar. Aquilo que parecia que estava tudo dentro do controle começaram a desandar muito. E claro que a gente não se toca, né? Que tem uma coisa a ver com a outra. É o mercado, a gente vai buscando essas... E as coisas afunilando, e dificuldades, e salário caindo, e metas não alcançadas, aquela coisa toda. Naquele mesmo ano, acho que foi em 2022, eu acho. 23? A gente tá em 2025. Não, 23. Não, isso foi em 2022. Aí teve o primeiro encontro global de pastores da Lagoinha, que foi lá em Belo Horizonte. Depois dessa conversa. Cheguei lá no encontro, eu e minha esposa, já chegamos no segundo dia, né, devido a trabalho, essas coisas. Quando a gente chegou na rua da igreja lá da Matriz, a gente viu que o culto tava, aquele momento lá, aquela sessão tava acabando para começar um outro momento. E aí, quando a gente entrou na igreja, o pastor André tava terminando de ministrar. Você sabe que ele ministra, ele canta, né? Ele vai fazendo aquele momento, e eu acho que ele tava cantando na hora, ou seja, eu não escutei a palavra, eu não sei do que foi falado, mas eu sei que na hora que eu entrei naquela igreja, eu deixei as malas assim no canto, encontrei os outros pastores lá, né? Amigos estavam lá, sentamos, todo mundo em pé já. O Espírito Santo falou comigo assim claramente: eu tô te pedindo a tua farda hoje. Aí eu comecei a chorar de desespero.
Eu chorava de desespero e as pessoas acham que quem olhava de longe. E aí eu aqui e minha esposa aqui do lado e a gente não se comunicou. Eu sei. E o Espírito Santo fazendo o mesmo pedido pra ela, né? Minha esposa também vivendo, minha esposa é psicóloga, né? Foi perita criminal durante, acho que 8 anos. Deixou agora também, no início do ano. E Deus pediu a nossa farda naquele dia e foi muito difícil. Isso um ano antes. Um ano depois veio essa conversa da viagem. Deus me empurrando contra a parede. A pastora Priscila falava, vocês estão na barriga do peixe. E essa história de Jonas ali na barriga do peixe, pra gente é mais ou menos assim, olha, ele vai pra Nínive de qualquer jeito. A questão vai demorar quanto tempo essa viagem? 1 ano, 2 anos, 3 dias. Né? Você vai morrer na barriga dele? Não sei. E a gente tava vivendo isso quando ele viajou, e aí eu preguei uns 2 domingos, os pastores pregaram, mas eu já sentia que alguma coisa ia mudar na nossa vida. Quando ele retorna, a gente tá no aeroporto, foi até engraçado, porque eles viajaram cheio de mala. Cheio. Muita mala. Quando eles retornaram, que eles saíram do voo, eu vi ele com uma mala. Aí eu muito observador. Aí ele só voltou com uma mala. Eita, agora pegou. Aí tudo bem, era um domingo. Na segunda-feira ele me chamou na casa dele e falou: olha, a gente vai pra Nurk fazer a implantação da igreja lá. E Deus ele tá chamando a gente pra esse novo tempo. E assim, eu não sei o que Deus tá falando contigo, mas o que Deus tá dizendo pra mim é que esse tempo agora é pra que vocês fiquem à frente da igreja. E aí choro, né? Choro e aquela coisa toda, mas havia uma direção de Deus, assim, uma clareza muito grande, né? Tanto que no outro dia de manhã, às 8 da manhã, eu entrei na sala do meu vice-presidente na época e falei pra ele: olha, detalhe, nessa conversa, olha que louco, eu não sabia se eu ia receber alguma coisa, não sabia se ia ter provisão de alguma, não sabia de nada, eu só ia liderar a igreja. Mas eu sabia que Deus ele me chamava, chegava o momento para eu viver integralmente para aquilo. E eu cheguei e pedi demissão para ele. Falei: olha, eu vou precisar sair. O que foi que aconteceu? Tu vai para onde? Eu falei: olha, chegou o tempo assim que agora Deus chamou a gente. Agora eu não tenho mais como dividir o ministério. Eu amo esse lugar aqui e tudo mais. E ele falou uma frase que eu nunca me esqueci. Ele falou assim: eu sabia que esse dia ia chegar no momento. A gente sabia, assim, pelo teu chamado e tal. E aquilo foi uma resposta de Deus. E aí eu vou ter que conversar com meus pais, né? Porque aquilo que eu vivia naquele dia, naquele período, era um sonho dos meus pais. Um sucesso profissional, aquela coisa. Cheguei pro meu pai e minha mãe, falei, e eles falaram a seguinte coisa: meu filho, se é isso que Deus quer pra você, vai. Aí eu falei: não pode ser. Não é meu pai que tá falando aqui, não é minha mãe. Porque eu pensei que eles iam enlouquecer. E acabou que as coisas foram... É interessante porque às vezes as barreiras que a gente coloca são a gente que coloca. É nossa, porque né? Na realidade elas não são aquilo que a gente imagina que elas são, né? Na minha cabeça não existia. Mas eu percebi que o meu testemunho, aquilo que a gente vivia, o meu testemunho como família, né? Eu até esqueci de falar aqui, é o TDAH, né? Eu sou casado com a Dani, né? Já vamos fazer 9 anos, mas a gente tem filhos gêmeos, né? Deus ainda... Nossa vida é um eterno desafio ver os gêmeos, né? Bernardo e o Theo, uma benção. Então imagina, você deixar tudo pra trás, com esposa, com filhos. Mas assim, eu não sei te explicar. Deus estava me revestindo de uma coragem que eu não conhecia, assim, de uma confiança nele que eu não conhecia. Tudo bem. Começamos ali a viver esse desafio. E eu me lembro que a minha maior preocupação era assim, eu ficava: meu Deus, o que eu vou falar pra igreja? No mínimo. O que eu vou pregar pra igreja? Eu olhava o pastor pregando e falava: eu não dou conta de pregar assim, desse jeito aí, sabe? Com essa energia e tal. E até o dia que, antes deles ir embora, a pastora Priscila olhou pra mim e falou assim: olha, Deus tá mandando te falar que Ele vai dar todas as palavras pra você entregar pra igreja, pra você não se preocupar. Aí eu, pronto, Deus tá falando mesmo comigo. Essa era a minha maior preocupação. Eu tinha muitas grandes preocupações, mas essa eu ficava: meu Deus,
como é que vai funcionar isso? Né? Mas graças a Deus, Deus me deu uma mulher certa, que Ele preparou mesmo para todo esse tempo, que me encoraja, que me encorajou, que me fortaleceu, que realmente é sabedoria dentro de casa, assim. Deus me colocou na família que Ele preparou. Deus me deu os sogros que me deu por conta disso, são pastores, né, também, há muitos anos. Então, quando a gente foram peça fundamental, olha, faz isso, vai por aqui, vai por ali e tal. E então, assim, quando aconteceu tudo isso, eu me vi assim, eu falei, no meio dessa turbulência todinha, entendi, agora era isso aqui que Deus queria pra mim. Então eu vou viver isso. E eu vou deixar as demais coisas serem acrescentadas na medida que Ele quiser. Então Deus me ganhou pelo cansaço, eu falo assim. E hoje eu não fico nem um pingo cansado fazendo a obra dele, sabe? Eu sei. Porque eu sou improvável, cara. Eu assim, eu não venho de família pastoral, eu não nasci na igreja, eu não... quando eu converti já tinha lido a Bíblia 200 mil vezes. 200 mil vezes. Minha esposa, nossa, quando eu me converti foram anos, assim, pra eu perceber, assim, que eu falei, nossa, eu acho que agora eu tô acompanhando ela aqui, né? Então, é assim, cara, Deus, ele escolhe as coisas loucas desse mundo, né? Então... Os que não são, pra confundir as que são. Então hoje eu tenho experiência de estar pregando o culto e ver amigos da época, recebendo a palavra. E isso eu acho que é o que é lindo, né, dessa caminhada. E principalmente do ministério pastoral, né, você ser chamado para ser cuidado não, para cuidar das pessoas. Teve um dia que eu falo muito, tá, gente? Né? Teve um dia que eu tava doente, cara. Isso já agora no passado já. Eu doente mesmo, de verdade, assim, passando mal em casa, aquela coisa e querendo. E lá na igreja a gente tem outros pastores. Eu sou o pastor mais novo da igreja. De idade. Todos os meus pastores ali auxiliares são bênçãos de Deus que Deus colocou para me ensinar, para me ajudar. Todos são mais velhos que eu, né? Então vai entender. Mas eu pensando, eu falei, não, Deus, eu não vou dar conta, não. Eu acho que eu preciso cuidar de mim hoje. Eu arrumado para ir pro culto pregar. E Deus falou assim claramente comigo, o Espírito Santo falou assim, olha, eu te chamei para cuidar dos outros. De você cuido eu. Engoli, né? Aquela... Cuidado bom, né? E fui e, cara, Deus me curou no altar naquele dia, sabe? Então... Já são quantos anos, Diogo, na frente? Ela tá com 2 anos? O pastor Diogo ficou 4 anos e eu fiz 1 ano e 1 mês agora. 1 ano e 1 mês. Aí os desafios aumentando, mudança de prédio, igreja crescendo. Então tudo isso, na medida que você vai entregando, você vai renunciando, você vai vendo também a provisão de Deus vindo, né? É como se... eu percebo assim, às vezes o crescimento da igreja, o amadurecimento da igreja é muito, muito associado a aquilo que a gente como pastor, né? Sim. Sênior, consegue entregar para ele. Né? E nesse ano, assim, qual é a mensagem que tem direcionado, qual é a mensagem que Deus tem colocado no seu coração nesse 1 ano como pastor da igreja? Sempre a gente tem uma mensagem que fica ali ecoando dentro da gente. Qual é assim, essa mensagem que tem, vamos dizer, dando norte nesse processo? Eu percebo, assim, ano passado foi um ano muito desafiador pra gente, sabe? Mas eu percebi o Senhor falando claramente com a gente, assim, para que a gente pudesse encontrar um lugar de dependência nele. Então essa palavra fez muito parte da minha vida no ano passado. E continua fazendo, né? Mas... Ano passado ela gritava. Dependência. Então Deus, em 1 ano, Deus, ele mexeu comigo e com a minha família e nos levou para um lugar de dependência que a gente não imaginava ser possível viver. Pelo menos a gente não gostaria, né? Como homens, né? Sim.
E foi isso que a gente transmitiu para a igreja, assim, muito. Para que a gente pudesse, de fato, a igreja pudesse, de fato, viver nesse lugar de dependência do Senhor, assim, mesmo intenso. E a partir disso a gente viu, né? Deus fazendo grandes milagres, assim, sabe? Desde de famílias restauradas, desde de mulheres que não podiam ter filhos e agora já estão para ter filho. Mas além de dependência, assim, eu sempre percebo não é intencional, assim, acabo falando todo o culto sobre isso, sobre duas coisas. Primeiro sobre a proximidade que a gente está da volta de Jesus, né? Todo culto eu toco nisso, independente de qual tema, né? Da palavra e tudo mais. Eu percebo Deus ele buscando o amadurecimento da igreja, assim, muito forte. Sim. Para esse tempo que a gente vai viver, tá vivendo, né? E é o que a gente tem pregado muito, assim, tentar levar a igreja essa consciência de que, olha, nós não estamos vivendo algo fantasioso. O que nós estamos vivendo aqui é algo real. O que nós estamos vivendo aqui é algo que vai acontecer. O que nós pregamos, o que nós lemos. E a gente precisa se preparar para isso. Então o Senhor tem nos impulsionado a levar a igreja para um lugar de uma maturidade maior. Então essa dependência gera essa maturidade, né? Também. Sim. Mas em meio a isso tudo eu acho que Deus ele tem mudado no nosso coração e também no coração da igreja. Claro que as coisas não acontecem na velocidade que a gente gostaria, mas eu vejo assim muito forte Deus buscando da igreja que ele volte a ser o lugar do prazer da igreja, sabe? Da satisfação, do prazer na presença. Muito embora a gente tenha as paredes pretas, a iluminação, tudo isso é muito bom, é maravilhoso, tudo isso traz conforto e tal. Mas Deus ele tem falado muito forte no nosso coração isso. De fato, o principal fonte de satisfação da nossa vida ser Ele. Independente da situação que esteja acontecendo. Então eu percebo que é a busca dele, por ele e somente através dele. Não a busca do relacionamento por Deus, não pelo aquilo que ele vai fazer. Ele não é a busca do relacionamento não é o meio, ela é o meio, o fim e o início. Eu gosto de falar muito que Deus ele não é um gênio da lâmpada, né? Você vai domingo, esfrega a lâmpada, faz o pedido e espera acontecer na semana. Sim. Né? Não, a gente vai para entregar alguma coisa, a gente vai realmente para eu tava até falando sobre isso ontem na igreja antes do pastor pregar. Maria chega e derrama aquele perfume, né? Sim. Nos pés de Jesus. Então, o inimigo, a palavra diz que Judas, você vai ver na palavra, ela entrou, se prostrou, sabe, se dobrou diante do Senhor, louvou o Senhor e depois ela entregou. Não houve incômodo quando ela se ajoelhou, não houve incômodo quando ela louvou, glorificou, honrou o Senhor com palavras, mas quando ela entregou, aí Judas se incomodou. Sim. Então assim, eu percebo Deus, ele apesar da gente saber que Jesus conquistou tudo por nós naquela cruz, né? Mas existe uma renúncia da nossa parte que tem que ser feita, sabe? Verdade. Existe um sacrifício, existe uma entrega. Existe um preço. Existe um preço. E acho que a gente tem se movido muito nessa consciência, né, pra igreja, pra igreja saber, gente, ó, Jesus não chamou a gente pra viver uma vida fácil. Não existe. Se você escuta alguém falando, entrega a sua vida a Jesus que a sua vida vai ser muito mais fácil. Não, a sua vida vai ser melhor. Pelo menos no aspecto... O evangelho nunca teve a ver com... facilidades e conforto. Mas muito provavelmente a sua vida vai ser melhor no sentido de você vai ser mais completo, você vai viver uma paz que você não vivia, você vai conhecer alguém que você não conhecia. Mas a grande realidade é que... Você vai ter um amigo, um ajudador. Você vai ter um amigo, um consolador, né? Maravilhoso. Mas a grande realidade também no dia a dia é que você vai viver desconfortos. Você vai viver frustrações como eu vivi. E você vai precisar encontrar
se você permitir, no meio de todas essas frustrações, esse desconforto, você vai encontrar um novo lugar de prazer, de satisfação. Né? Que aí não vai estar mais, às vezes, na palavra do pastor que você gosta, não vai estar mais na equipe de louvor que você gosta, não vai estar mais na experiência, né? Não, todas essas coisas são importantes, mas vai estar única e exclusivamente nele. Né? Deus tem buscado, tem levantado uma igreja que olha para ele como única fonte, né? E a gente tem se movimentado muito nesse sentido, assim, sabe? Então eu percebi que nesses últimos anos nesse último ano a minha palavra ficou um pouco mais dura, sabe? Claro que eu gosto muito de usar o humor, eu gosto de fazer as pessoas rirem para tornar mais leve, até para as pessoas entenderem uma mais. Uma forma didática, né, de aprendizado. Mas eu percebo Deus ele me movendo e movendo a minha esposa muito nisso, assim, sabe? Traz essa realidade, vocês têm que... Olha, eu tô aqui, eu quero usar vocês para que a igreja entenda que eu tô perto. É isso mesmo. Que a gente não vive algo fantasioso, a gente não vive uma história de quadrinhos, nada. A gente tá vivendo algo real e uma coisa que me conforta, às vezes, é eu ficar imaginando assim em casa. Eu fico pensando, cara, como é que vai ser no céu, né? Eu fico pensando. Será que no céu a gente vai estar aqui, ó, Jesus tá passando aqui, Jesus, né? Então a gente fica buscando prazer nessas coisas e tudo mais, mas em resumo, dependência, maturidade, entrega. Dependência, maturidade, entrega. Deus ele tem falado muito forte com a gente sobre isso. Amém. Mas se a gente for analisar bem, ele é o centro, né? A gente aqui gosta de incrementar algumas coisas que não é. E às vezes a gente esquece ou deixa de focar que ele que é o dono da igreja, ele que faz, ele que acontece, e nada é nosso, tudo é dele, e embora. A gente que é pastor de igreja, né, a gente lida muito com segunda-feira, às vezes acorda de manhã e tem muita conta para pagar na igreja, tem a energia, né, e tal. Eu brinco que a gente não consegue pagar a conta de energia orando. Posso fazer uma oração por vocês, para vocês não cortarem? Mas assim, essa vida, né, essa vida nele, assim, é realmente saber que se ele não quiser fazer nada, não é a gente que vai conseguir fazer. Se ele não quiser pagar a conta da igreja dele, a gente não vai conseguir pagar muito. Posso fazer quantos bazar eu quiser, quantos não vou. Agora também, se as coisas estiverem de fato na mão dele, né, aí é só aguardar o tempo dele que as coisas acontecem. É aquele entendimento de que se ele não tiver, não adianta esforço nenhum, não adianta administração, talento, não adianta capacidade, ele não está ali. Apesar de que essas coisas que eu citei têm seus resultados, tem. Eu não posso negar que existem pessoas capacitadas, talentosas, que têm resultados, mas quando se fala de reino de Deus, é diferente. Nunca tem a ver conosco. Eu vivi isso muito intensamente no início do ano passado, principalmente, porque eu era gestor de empresa, né? Então, fiquei ali no banco 9 anos sendo treinado, e depois eu fui gestor de uma empresa milionária, né, de automóveis aqui e tudo mais. Então, você chega com uma certa bagagem de administração, sim, de recursos, de tudo mais. E rapidamente Deus me ensinou que essas coisas iam ser importantes em algum momento da minha vida, mas que o controle das coisas não estava nisso, na igreja. Rasga teu diploma. Olha, você se capacitou para tudo isso. Isso vai ser usado em algum momento. É bom, é maravilhoso. Vou te dar estratégias a partir disso. Essa capacitação que você recebeu, maravilhoso. Mas agora eu vou te capacitar pro que eu quero fazer aqui, né? E é um desafio nosso, né? Sim. Assim, a gente foi chamado para ser pastor de igreja, não necessariamente o gestor da igreja, né? Sim. Então a gente tem que ter. Às vezes a gente quer ser. A minha esposa fala muito, ó, vamos pastorear, esquece um pouco, né? Lá a gente tem lá o Gustavo, que é um grande amigo, ele faz essa gestão lá, né, da igreja,
né, administrativo e tudo mais. Mas, assim, todo tempo Deus chamando a gente... Porque o que às vezes acontece, pastor, eu não sei se o senhor tem essa visão ou essa percepção. Às vezes, o pastor, ele vai se ocupando de demandas dentro da igreja que são importantes, que são necessárias à atenção, mas ele vai perdendo de vista por que ele é pastor. E isso promove, às vezes, o que eu percebo? Às vezes, igrejas, às vezes, pastoreios, muito preocupado com a estrutura do que com as pessoas. Mais preocupado com a nomenclatura do que com as pessoas que estão dentro. Exato. Mais preocupado com a receita do que com a despesa, com as vidas. E não é uma crítica, aqui não é essa a minha intenção. A minha intenção é que a gente, nesse lugar que nós estamos, a gente precisa sempre nos lembrar de que Deus nos chamou para cuidar de vidas. De ovelhas. Cuidar de pessoas. E que a gente não pode se perder nesses outros processos. Exato. Porque senão daqui a pouco a gente tá... Não vou fazer isso porque eu não tenho dinheiro. E desde quando precisa esse dinheiro para... Se a gente for depender só de ter o dinheiro no caixa, muita coisa não acontece, né? Não sou contra de se administrar, de se ter ali, mas tudo é na questão de que a obra é dele. Não tá alicerçado nisso, não né? Não tá. Se ele quiser fazer, ele vai fazer. Exato. E ponto final. Acabou. A gente viu isso agora muito, muito forte nesse período, né? A gente teve, né, um problema ali com as chuvas, né, e tal. E aí, no dia que aconteceu o problema, a gente, como humano, a gente sempre tenta buscar saídas humanas, né? Então, eu falei, Dani, a Dani também muito preocupada, a gente conversando, falou, olha, não vai ter como a gente fazer o culto aqui. Eu sei que no final do dia a gente tinha recebido, eu não conhecia a pessoa, eu não tinha conexão com a pessoa, mas Deus uniu e aí o buffet cedeu pra gente fazer o culto lá. E quando eu vi domingo, tava acontecendo um culto em outro lugar que não era a estrutura da gente, que não era o que a gente estava acostumado, mas o Senhor esteve presente naquele lugar do mesmo jeito. Amém. Sabe? E fortaleceu a gente e deixou a gente no momento de crise mais feliz ainda do que a gente poderia estar, de repente, dentro do nosso quadrado ali, né, no nosso tempo. E o Senhor fez, a partir daquele momento de crise, o Senhor começou a trazer novos sonhos, apontar novas direções a partir disso. Então, às vezes, a gente fica tentando fugir dos problemas, né? Que é o que o administrador, né? Eu vou organizar isso aqui, eu vou fazer essa reserva aqui, eu vou fazer isso, aquilo, outro, porque para deixar tudo mais organizado possível, mas às vezes Deus quer colocar a gente nesse ambiente mesmo de descontrole para mostrar uma direção que a gente não estava... Porque o que vai acontecendo, eu percebo, é que a gente vai se confiando nessas coisas, né? Por exemplo, às vezes os pastores mais experientes, mais velhos, às vezes tem anos e anos ali, e eles vão confiando na experiência. Isso tá errado? Não tá errado, mas o lugar de nossa confiança, de dependência, é em Deus. E pronto, acabou. O resto é resto. O resto é... Mas a gente tem que estar todo o tempo vigiando nosso coração para não perder esse trilho. Pastor Digão. É porque falando de Diogo aqui, eu lembrei dele. Pastor Digão, se hoje o senhor fosse dar uma mensagem para algumas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, o que você falaria hoje para essas pessoas baseado em tudo isso que nós conversamos hoje? Quando eu me converti, até hoje canta música, né? Mas quando eu me converti, tinha uma música do Livres que falava assim: e vai valer a pena mesmo. E aquela música, ela não fazia sentido nenhum pra mim, porque eu ficava assim, ansioso, né? Eu falei, quando que vai valer a pena isso aqui, né? Meu Deus, será que um dia eu vou poder cantar essa música olhando pra trás e falando, não, vai valer a pena. Valeu a pena e tal. E eu vou te falar, cara, eu nunca me arrependi
E eu falo pra você que tá em casa nos assistindo, né? Naquele dia que o bispo, ou era o bispo, era o pastor, né? No dia, não lembro, fez o apelo e eu levantei minha mão pra me reconciliar. Eu nunca me arrependi daquela decisão na minha vida. E hoje eu olho pra trás, depois de tantos anos, e falo, e consigo cantar essa música com muita propriedade. Valeu a pena. Vale a pena. Vale a pena cada renúncia que você faz. Vale a pena cada sacrifício que você faz. Vale a pena cada amizade que você perde. Vale a pena cada, às vezes, uma reunião de família, uma reunião de amigos que você perde para estar na presença de Deus, para estar na casa de Deus. Vale a pena. Confia, vale a pena. Parece doloroso no início, parece difícil no início, mas lá na frente você vai ver que isso que o Senhor está te proporcionando, está fazendo com a tua vida, vai gerar um testemunho muito forte. E que provavelmente você vai ganhar todas essas pessoas que você está tendo que abrir mão. Você vai acessar todas essas realidades que você está tendo que abrir mão agora. Se eu puder deixar uma mensagem, eu sou muito objetivo com tudo, assim, né? Mas se eu puder deixar uma mensagem para as pessoas em casa hoje, assim, eu falo, olha, leve muito a sério o apelo que se faz ao Senhor ali no final do culto, ou a pessoa que está orando por você, está pregando por você, porque aquilo que está acontecendo é um melhor convite que você está recebendo para sua vida. Eu sei que talvez você está assistindo, você está vivendo uma vida de sucesso, você está vivendo conquistas, ou você está vivendo dificuldades, mas existe uma decisão, querido, que se você tomar, a sua vida de fato nunca mais será a mesma. E essa decisão é de caminhar com Ele e deixar que Ele governe a sua vida. E a partir disso, viver o que a gente falou aqui, né? Independência, maturidade e entrega. Amém. Não tenha medo de entregar a sua vida ao Senhor. Amém. Pastor Digão, foi como eu saí aqui edificado com essa conversa. Amém. Como Deus falou comigo, a gente percebe claramente esse olhar apaixonado pela obra. Isso é uma coisa que contagia. Eu quero lhe agradecer, que Deus não falte óleo sobre a sua cabeça. Amém. Pastoreando, quero dizer que nós estamos aqui como cooperadores, Amém. Ajudadores. Amém. E obrigado, viu, pastor? Eu que agradeço. Agradeço demais a vocês. É uma honra, um privilégio, né, estar aqui compartilhando. Estou à disposição de vocês, somos irmãos. Amém. Esse domingo passado eu falava na igreja que a igreja crescendo e tudo mais, mas eu falei, gente, a minha vontade é que todas as igrejas avancem. É verdade. Tem muito bar nessa cidade, tem muita festa, não, tem muita igreja nessa cidade, né? Então o nosso desejo é que a Lagoinha continue crescendo, mas que a Angular continue crescendo assim, poderosamente. Glória que vocês vivam lá nesse ano assim, um derramar de Deus assim, poderoso. Que tudo que vocês coloquem diante do Senhor, todo recurso chegue até vocês para que seja implantado. Recebemos em nome Amém? de Jesus. Da mesma forma, eu queria agradecer e abençoar vocês aí que eu estou à disposição. Falar que eu amo minha esposa. Amor, eu te amo, meus filhos, Bernardo e Theo, e também todas as ovelhas da Lagoinha. Tamo junto. Amém. Obrigado você que gostou desse testemunho, dessa palavra. Se inscreve aqui no nosso canal. Vai estar um link aqui nessa descrição para você ouvir também nas nossas plataformas de áudio. O nosso link nas nossas redes sociais. Deus abençoe, paz e graça. Shalom.